Tudo bem? Hoje é o dia 3 de maio. 3 de maio. Hoje é uma terça-feira. Eu estou super atrasado, né? Tanta coisa sempre para fazer. E meus pais andaram doentes. Meu pai ainda está muito fraco. 90 anos. A mãe 91 anos. Fraqueza, né? Delicados. Então, tudo isso demanda algum tempo. Mas é a vida, né? É o ciclo. A vida começa, depois você trabalha, depois fica velho, morre. Mas nós temos a esperança. Isso é que é bom, isso é muito bom. Bom, a grande preocupação nesta semana aqui, que é a semana da lição 9, de 21 a 28 de maio, e já estamos em maio, é quem é o maior, né? O título é Ídolos da Alma e outras lições de Jesus. A pergunta geral eu acho que é quem é o maior, né? Santíssimo Deus, por favor, esteja conosco nesse estudo, porque esse é um dos pontos que mais nos aflige. Nós gostamos de ser grandes, mas como Jesus, como Deus, como os anjos, devemos ser humildes, porque grande queria e quer ser Satanás. Nós devemos ser humildes para que sejamos engrandecidos por Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então tá bom, vou até ler aqui o verso. Mateus 18, versículo 1, né? Está escrito assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Que pergunta! Não seria Deus? Junto com ele não seria o Espírito Santo, Jesus, depois os anjos, e eles queriam, porventura, ser tanto quanto aqueles seres superiores, tanto quanto o Criador. Alguém já uma vez disse: serei semelhante ao Altíssimo. Todos sabem quem disse isso, né? Esse quer ser o maior. Às vezes a nossa ambição é essa. Isso vem da cultura, do meio em que vivemos, né? Da vivência, das influências desse meio. Esse meio é corrompido. Esse meio está todo invertido, de cabeça para baixo. E tanto tempo está de cabeça para baixo que a gente se acostumou e acha que está tudo correto, né? Então, esse é um mundo caído, um mundo terrível, um mundo onde os valores estão errados. Está tudo invertido aqui. Bom, vamos estudar aqui a grandeza da humildade. Que grandeza é essa? Se você quiser fazer uma comparação, essa é a grandeza da criança pequenininha, aquela que ainda não teve forte influência do mundo, a criança que confia no pai, que confia na mãe, a criança que obedece. Tem criança rebelde também, né? Infelizmente a televisão está chegando mais cedo do que antigamente as influências do mundo. Mas nós estamos falando daquela criança obediente, daquela criança dócil. Essa é grande. Jesus disse isso, que devêssemos ser como desses pequenininhos, né? Porque deles é o reino do céu. Confiar em Deus, não confiar nos homens. Não é isso, né? Ai daquele que confia nos homens, ai daqueles que seguem os homens. Confiar em Deus, confiar na Bíblia, confiar nos Escritos. Não cegamente, não é para confiar cegamente, é para estudar, é para ter uma confiança inteligente, né? As crianças, no seu nível, têm uma confiança inteligente, no nível delas. Nós devemos ser crianças no nosso nível, ter um conhecimento da verdade, nos aprofundar. E o que vem a ser a humildade é a obediência. Não é obediência cega, é obediência com conhecimento, com inteligência, com sabedoria. E quanto mais estudarmos, mais sábios seremos e mais obedeceremos, porque esse é o correto. A gente perceberá, a gente entenderá que o correto
é obedecer a Deus, porque isso é bom para nós, é bom para o nosso próximo, é bom para minha esposa, é bom para minha filha, é bom para o meu genro, é bom para meus pais, é bom para todos os com quem eu entro em contato. Isso é geração de uma sociedade agradável, gostosa, interativa, né? Construtiva, gente humilde e obediente. É isso que Deus quer. Eu saliento aqui esse ponto da questão da obediência. Não é essa obediência ser capacho, como o mundo muitas vezes diz que são os obedientes. Não, não é essa. É obediência aos bons princípios de Deus, à vontade de Deus, que é superior a tudo, que é de uma suprema inteligência. Nós temos que entender cada vez melhor essa inteligência. Essa obediência aqui é uma obediência inteligente, não é uma obediência ingênua, não. Não é uma obediência, como se diz, ignorante. O sujeito faz aquilo, então ele faz aquilo, ele nem sabe o que está fazendo. Não é isso, não. É uma inteligência é uma obediência muito inteligente, né? Então vamos seguindo aqui. A grandeza do perdão. 7 vezes. Perdoar 7 vezes é bastante. Não, Jesus, 70 vezes 7 dá 490. Quem é que vai se dar o trabalho de fazer a contabilidade de quantas vezes eu já perdoei esse, quantas vezes eu já perdoei aquele outro? E para esse eu perdoei 10 vezes essa coisa, perdoei 2 vezes aquela coisa. Não, isso não se faz. Então 70 vezes 7 aqui não é 490, é infinito. 70 vezes 7 é perdoar sempre. Não é quase 500, não. É quase infinito, é quase sempre. É sempre. É perdoar sempre. Se Deus não perdoasse sempre, os nossos muitos pecados, que passam muito além de 490, nós estaríamos perdidos. E eu duvido que haja um ser humano ao longo da história da humanidade que tenha feito menos de 490 pecados. Não é? Então é isso que está aqui. A grandeza do perdão requer o seguinte, que aquele que peca contra o outro que foi ofendido, deve esse outro ir lá se acertar com quem lhe ofendeu. Essa regra é de uma suprema inteligência, porque quem é o ofendido, é mais fácil a ele ir lá fazer a reconciliação, não é? É mais fácil. Então Deus criou os caminhos mais fáceis. A vida com Deus é mais simples, mais fácil, não é? É assim que tem que ser. E só existe esse um método. No reino de Deus não existe outro método. Na igreja não existe outro método. Que aquele que foi ofendido fala, isso também não quer dizer que o que ofendeu não possa tomar essa iniciativa. Claro, não está proibido, não tem lugar nenhum da Bíblia que diz que está proibido, ele pode tomar essa iniciativa. É bom. Então, eu vim aqui pedir perdão porque eu lhe ofendi. Mas muitas vezes o que ofende nem sabe que ofendeu, e o que foi ofendido, ele se achou ofendido. Então essas coisas têm que ser esclarecidas. Na maioria dos casos não foi intencional. Ou houve alguma motivação, por exemplo, eu posso ofender alguém lá pela estrada, porque naquele dia eu estou nervoso porque aconteceu um monte de problemas, etc. e tal. Mesmo agora, por exemplo, estou com meus pais aí nessa fraqueza, nessa doença, etc. Então facilmente, às vezes a pessoa extrapola, não é? Então, muitas vezes só um esclarecimento. Às vezes por falta desse esclarecimento as coisas vão arruinando, né? Bom, seguindo aqui, nós temos aqui os tais os ídolos da alma. Que coisa terrível é isso aqui, né? É a história do jovem rico, né? Quais são os ídolos da alma? Hoje você não fica se ajoelhando na frente de uma estátua. Eu digo nós, da Igreja de Cristo, né? Achei uma pedrinha aqui, na frente de uma estátua, coisa assim, num ídolo de madeira. Não, os nossos ídolos são outros agora. É a moda, é o carro, é o WhatsApp, é o celular. Para mim pode ser bicicleta, se eu de la pensa me torno fanático, né? Querer ser grande coisa. É o penteado, é a roupa,
é o dinheiro, é o status, é o currículo, enfim, centenas e milhares de ídolos, de deuses falsos, que a gente passa a dar mais atenção do que a Deus, passa a ser mais importante que Deus. Tem que todas essas coisas boas, muitas vezes esses ídolos são coisas boas, por exemplo, alimentação, né? Uma boa, correta alimentação, isso é bom, isso é ótimo. Cuidar da saúde, isso é ótimo, porém, se isso se torna um fanatismo, o sujeito começa a ser detalhista demais, ele pode ficar doente até disso, e começa a prestar atenção exagerada nisso. E isso daí se torna um ídolo. Então, muitas coisas boas às vezes estão tomando o lugar de Deus no coração. Né? Então é isso. Esse jovem rico, qual era o problema dele? O problema dele era o seguinte, Ellen White explica. Ele estava pouco se lixando para os pobres, não queria nem saber, o negócio dele era enriquecer. Mas ele era muito fiel na obediência aos mandamentos. Né? Então ele obedecia os mandamentos, ele guardava sábado, etc. Tudo ali, os 10 mandamentos estavam escritos ali, ele guardava tudo direitinho. Ótimo, parabéns para ele, muito bom. E daí mas ele sabia, ele tinha certeza que a vida dele não estava correta, não estava boa. Aí ele foi para Jesus, vamos ver o que Jesus disse. Mestre, o que me falta então para ser salvo? Eu guardo os mandamentos. E Jesus perguntou para ele, você guarda os mandamentos? Sim, tenho guardado sempre os mandamentos. Então parabéns, parabéns, você está no caminho certo. Mas o que me falta mais ainda? Essa pergunta foi a grande pergunta. Jesus disse assim, vai vender tudo que tens e dá aos pobres. É que os pobres que ele odiava, os pobres que ele menosprezava, que ele botava abaixo do chinelo. Né? Ele odiava os pobres, então agora vai, ajuda os pobres e torne-se um como os pobres, e depois vem aqui e segue-me. Olha, esse jovem rico saiu dali, não falou mais A nem B, saiu dali e foi embora desapontado. Ora, será que ninguém pode ser rico? Pode sim, Abraão foi rico, Isaac também, Jacó foi, né? Outros foram muito ricos e hoje tem gente muito rica na igreja que vão ser salvos, não é por ser rico, bem pelo contrário, Deus bem que gostaria que todos fossem ricos, não é? O problema é que o rico muitas vezes transforma a sua riqueza num ídolo, né? E às vezes o pobre transforma a riqueza num ídolo. O pobre sonha tanto e tão estressado, etc., que querer sendo rico, que transformou o que ele nem tem num ídolo. Esse jovem rico podia ter um bom senhor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vender tudo que eu tenho, vou doar aos pobres, vou me tornar pobre e vou te seguir. Ele teria feito uma grande coisa, ele teria sido feliz, né? Ele teria acertado. Mas por que Jesus pediu algo tão radical? Porque esse era o grande problema dele. Esse era o grandiosíssimo problema dele. Se ele tivesse chegado a Jesus, tivesse dito assim, Senhor mestre, eu vou vender a metade que eu tenho, eu vou vender um terço que eu tenho, eu vou vender 20% que eu tenho, vou dar aos pobres, e não vou mais ficar me prendendo à riqueza, etc. Eu vou ajudar a pregação do Evangelho, Jesus teria muito bem. Né? É que daí ele já teria tomado a iniciativa de vencer aquele mal. Mas não, ele foi lá com a ideia de que Jesus dissesse assim, tu está bem, tu está aprovado, tu está obedecendo os mandamentos, o que mais? Não precisa mais nada. E daí, isso que ele queria. Esse era o problema dele, ele não queria de jeito nenhum largar um centavo do que ele tinha. Portanto, como ele estava tão agarrado nisso, tinha que se desfazer de tudo. Né? Bom, aí os discípulos vieram para Jesus perguntando, tá, mas nós largamos tudo, nós abandonamos tudo, e o que vai ser de nós? Né? Aquela preocupação. Pois é, eu perdi tudo. Não é que perdeu, investiu, né? Então Jesus disse para eles, vocês terão parte comigo no reino dos céus. Né? Nós deixamos tudo. Né? O que iremos ganhar com isso? Não, aqui vocês não vão ganhar nada. Vocês vão ganhar preocupações, aflições até.
mas o que vocês vão ganhar depois, pela eternidade? Então, ele contou a história dos trabalhadores, seus salários, né? Então, o patrão contratou de manhã cedo, pelo menos por um valor lá. Outros ele contratou às 10 horas. Outro ele contratou ao meio-dia, tudo pelo mesmo valor. Outro contratou às 3 horas da tarde. Eles trabalhariam até às 6 horas da tarde. E outro ele contratou às 5 horas da tarde, tudo pelo mesmo valor. Aí o sujeito que ele contratou de manhã, às 8 horas da manhã, disse, mas escuta, mestre, não é justo. O que tu contratou às 5 da tarde, trabalhou 1 hora, vai ganhar o mesmo que eu trabalhei aqui 8 horas trabalhando. Senhores, a interpretação dessa parábola é a seguinte. Tem os que se salvam na última hora. O ladrão da cruz, por exemplo, fez o quê? Quantas coroas ele tem na estrela? Né? Aqueles que vão se converter, o último que vai ser convertido nesse mundo, alguém vai ser o último. Né? Vai ganhar o mesmo céu, a mesma eternidade, a mesma vida eterna, a mesma felicidade que aqueles outros que trabalharam, quem sabe, 60, 70, 80 anos para converter dezenas, centenas, até milhares. Né? Ou vai ganhar talvez a mesma coisa que Enoque, né? que trabalhou tanto, ou então que Daniel, ou que os apóstolos que sofreram tanto. Né? Sim, todos ganham a vida eterna, todos ganham a mesma felicidade, ganham o mesmo direito de estar naquele lugar maravilhoso que é o céu. Esse é o salário. Não pode haver um céuzinho, um céuzão, um céuzaço, etc e tal. Né? Bom, aí depois, quando estava tudo esclarecido várias vezes, etc., Tiago e João pediram, a mãe deles veio junto, né? O que eles pediram? Mestre, manda que, a mãe, né, pediu assim, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. O que eles queriam? Honra, poder. Ainda pensavam no reino aqui na terra, no domínio do Império Romano, não é? Domínio aqui na terra. Eles iriam entender bem logo isso. Todos eles ficaram extremamente decepcionados com Jesus quando ele foi morto, porque eles esperavam outra coisa. Só depois disso que eles entenderam que Jesus veio para morrer por eles. Né? Então Jesus lhes permitiu que eles partilhassem, mas não da cruz. No lugar da cruz, no lugar deles foram 2 ladrões. Né? Mas Tiago, por exemplo, Tiago foi morto à espada. Né? João, único que não foi morto, mas sofreu em exílio, sozinho. Ele e Deus. Né? Sofreu. Quer que mandamos descer fogo do céu sobre os samaritanos, que não deixaram pousar aqui? Calma, vão ser tão radicais. Encerrando, quando tem alguém que não vem mais na igreja, muitas vezes o líder reúne a comissão, risca, e o sujeito não fica nem sabendo. 1 visita, 2 visitas não fariam mal. Buscar de volta, ver qual é a mágoa, ver se ele enfraqueceu, o que houve. Falta isso. Falta-nos mais cristianismo, mais Jesus no coração. Falta nós sermos mais, como é que é mesmo aqui? A parte de domingo, mais grandeza da humildade, a grandeza da humildade. Não é? Ou seja, sermos grandes com humildade. Essa grandeza é a grandeza de Jesus Cristo, de servir e não ser servido, de ajudar e não ser ajudado, de amar, de perdoar. Assim seja com todos nós. Amém. Santíssimo e bom Deus, esteja, por favor, conosco nesses momentos que ainda faltam até a volta do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que pedimos. Amém. Tchau.